No Saber Direito desta semana, José Antônio Gomes Inácio Júnior apresenta o curso Município e Constituição. O professor traz as competências dos municípios e aborda temas como tributação, orçamento e controle, julgamento de contas e impeachment. Acompanhe a aula 3. Olá, seja muito bem-vindo à TV Justiça, ao nosso programa Saber Direito. Você que ainda não tem o aplicativo da TV Justiça, baixe aí no seu App Store, baixe o aplicativo TV Justiça Mais. Tenha na palma da sua mão toda a grade da TV Justiça, especificamente o nosso programa Saber Direito, que estamos gravando hoje. Aproveite a oportunidade, é totalmente gratuito. Meu nome é José Antônio Gomes Inácio Júnior, professor Inácio Júnior, sou advogado há 35 anos, professor há mais de 25 no ensino do direito, no ensino superior do direito, sou mestre em direito, doutorando também em direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. E nossa vida profissional como advogado, como professor, ela gravita desde o início, sempre gravitou em torno do direito público. É a área do direito que mais me agrada, que ao longo desses anos eu procurei me aprofundar e procuro sempre me aprofundar um pouco mais, porque o direito ele é um poço que não tem fim. Que você que está aí nos assistindo, está nos acompanhando, já acompanhou as outras 2 aulas, vai acompanhar hoje a 3ª aula. Quiser mandar alguma questão, algum questionamento para nós, anote nosso e-mail, é gomes@gomesignacio.adv.br, gomes@gomesignacio.adv.br. Nossa página no Instagram, @gomesignacio.advocacia, @gomesignacio.advocacia. Por um desses 2 canais, você pode trazer suas perguntas, suas ponderações. Terei o maior prazer em atender a todos, a responder a todos os questionamentos. Nós estamos no nosso curso de Direito Municipal ou do município na Constituição, né? Então, é um curso que nós preparamos, pautado inclusive numa disciplina que eu tenho na universidade que eu dou aula hoje. Nós temos a disciplina de Direito Municipal e ele engloba tanto o direito administrativo, o direito constitucional, um pouquinho do direito tributário. Ele abrange essas 3 áreas do direito focados diretamente no município. Na primeira aula, nós trabalhamos o aspecto histórico do município, desde a Roma Antiga, depois passando por Portugal, depois vindo para o Brasil com a colonização. Depois analisamos a história do município nas constituições brasileiras. Falamos da Constituição de 88, o tratamento dado ao município na Constituição de 1988. As competências legislativas, as competências administrativas do município, analisamos os agentes políticos e assim por diante, aqueles pontos mais relevantes com relação ao município. Na nossa segunda aula, nós trabalhamos os 3 impostos de competência municipal, ITBI, IPTU e o ISS-QN. 3 impostos muito importantes que têm relação direta com a vida, com o nosso cotidiano. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o orçamento público municipal. Nós vamos falar das 3 leis que regulam o orçamento no município. O PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Na próxima aula, nós vamos falar a respeito do julgamento das contas dos prefeitos e dos demais administradores. Ou seja, a análise da execução orçamentária dessas leis que nós vamos trabalhar hoje. Todo o processo, a análise pelo Tribunal de Contas, que é uma análise prévia, um parecer prévio que ele emite com relação às contas do prefeito, e depois o processo de julgamento em si perante o Poder Legislativo Municipal. Como que acontece todo esse julgamento. E depois, na 5ª aula, nós teremos na nossa última aula um fechamento de ouro, com uma análise do processo que regula a cassação do mandato, tanto do prefeito quanto dos vereadores, as inconsistências, as inconstitucionalidades, a recepção ou não do Decreto-Lei 201/67, se a lei orgânica pode disciplinar a matéria, se o regimento interno pode, já adianto, dando spoiler, que não pode, existe até uma súmula vinculante a respeito disso. Vamos analisar a possibilidade da judicialização do processo de cassação dos prefeitos.
É possível se levar ao Poder Judiciário a análise do processo em si, da garantia contraditória e ampla defesa, depois de cassado o prefeito. É possível, ou o vereador, é possível a judicialização. O Poder Judiciário pode interferir nessa decisão da Câmara Municipal, não pode, se pode, até que momento, até que ponto ele pode interferir. Tudo isso será analisado depois, posteriormente, na nossa quinta e última aula, fechando esse mini curso a respeito do direito municipal. A nossa proposta é colaborar com vocês com uma amplitude aí de dados, de informações referente ao município, a sua estrutura administrativa, a sua estrutura funcional e a sua estrutura política. Espero que seja útil a vocês e vamos para a nossa terceira aula, abordando hoje as 3 leis que regulam o orçamento público municipal. Muito bem. O artigo 165 da Constituição Federal, ele irá nos trazer a disciplina orçamentária de todos os entes federados. Muito embora o artigo 165, 166 da Constituição, eles tratem da norma na órbita federal, ou seja, perante a União, se refere à União, ao Congresso, assim por diante, pelo princípio da simetria, as regras que se aplicam à União, elas irão se aplicar também aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. E é o que nós vamos analisar aqui ao ver o disposto no artigo 165 da Constituição Federal. Esse artigo ele vai trazer as 3 leis que vão regular o orçamento. Primeira lei, o Plano Plurianual. Segunda, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a terceira, o orçamento anual, ou a LOA, né? Lei Orçamentária Anual. Mas tem uma questão muito importante já no caput do artigo 165, que eu destaco para você, principalmente você que está prestando concurso. Você que está estudando para concurso público, é muito importante essa observação para não cair numa pegadinha. As leis orçamentárias, elas são de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, o Poder Legislativo ele vai deliberar a respeito dessas propostas, mas não fará a iniciativa. O processo legislativo, o projeto de lei das 3 leis, não se iniciará na Câmara. Ele se iniciará através de uma iniciativa do Poder Executivo ou do prefeito. O orçamento é único? Sim, o orçamento ele é único no município. Ele vai vamos pegar a LOA como exemplo, a Lei Orçamentária Anual. Ela vai englobar todas as receitas e despesas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, das autarquias, das fundações e assim por diante. A peça orçamentária é única. E como é que funciona? Vamos pegar como exemplo a Câmara Municipal. O que o presidente da Câmara faz? Um ano antes, mais ou menos em meados do ano, ele vai encaminhar uma proposta para o prefeito, para o chefe do executivo, com as suas necessidades para o ano seguinte. Olha, prefeito, eu vou precisar arrecadar X porque eu tenho X de despesa, água, luz, telefone, funcionário e assim por diante. Então eu vou precisar de X reais no orçamento do ano seguinte. O que o prefeito faz? Ele coloca essa sugestão no seu projeto de lei, da Lei Orçamentária Anual, e encaminha esse projeto de lei depois para a Câmara votar e deliberar. O presidente da autarquia municipal, a mesma coisa. Da fundação, a mesma coisa. Na órbita estadual, o Poder Judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça, ele faz a mesma coisa. Ele encaminha sua proposta para o governador, para que o governador insira no projeto de lei orçamentária anual a sua proposta de despesas, de receita e de despesa, né? O Ministério Público, mesma coisa, Tribunal de Contas, idem. O orçamento é único, é um princípio, inclusive isso, né? O princípio da unicidade, é uma única peça e ela tem iniciativa sempre no Poder Executivo. A iniciativa sai do Poder Executivo, vai para o Legislativo e aí ele vai depois deliberar a respeito, emendar, não emendar, rejeitar e assim por diante, mas aí ele vai deliberar de maneira muito ampla, porém a iniciativa, segundo o caput do artigo 165, a iniciativa ela é própria e exclusiva do Poder Executivo.
Falando a respeito da LOA, inicialmente, da Lei Orçamentária Anual, nós temos uma previsão no parágrafo 5º do artigo 165, que ele vai abordar a questão das emendas parlamentares. Hoje, em todos os jornais, se fala a respeito das emendas parlamentares no Congresso Nacional, né? O ministro Flávio Dino deu uma decisão recentemente proibindo as chamadas emendas PIX, ou que fazem parte das emendas impositivas. Nós vamos já explicar como é que funciona isso e por quê. É muito importante que a gente se intere desse assunto. O que é as emendas, para que elas servem, né? Qual a finalidade e como foi essa decisão do STF, proibindo as emendas autorizativas até que sejam devidamente regulamentadas. Elas estão ali no artigo 165, parágrafo 5º em diante da Constituição Federal. Como nós estávamos falando, o Poder Executivo ele vai preparar um projeto da Lei Orçamentária Anual. Não é lei, é um projeto. Ele prepara o projeto e encaminha para o Poder Legislativo. Na Câmara Municipal, nós estamos falando do município, na Câmara Municipal, os vereadores, eles têm a possibilidade de fazer emendas nesse projeto de lei. É um projeto de lei, não é lei ainda. E aí nós temos na LOA a seguinte disposição. Imagine um quadrado, né, dividido ao meio, onde num lado nós vamos ter as receitas, do outro lado, as despesas. O total de receitas estimadas, existe uma estimativa de receita para o ano seguinte, o total dessas receitas estimadas tem que bater com o total de despesa, 10, 10. E aí nessas despesas, chamadas tecnicamente de dotações orçamentárias, que é sinônimo de autorização, ou seja, na administração pública o administrador só pode realizar aquilo que a lei autoriza, ok? Isso é um princípio básico, está lá no artigo 37 e parágrafos da Constituição Federal. O administrador só realiza aquilo que a lei permite. E qual que é a lei permitindo ele gastar? É a Lei Orçamentária Anual, a LOA. E lá nas dotações orçamentárias ou nas rúbricas orçamentárias, ele vai ter as autorizações de despesa. E o que o parlamentar pode fazer? O vereador pode fazer emenda nessas despesas. Então vamos admitir o seguinte, um determinado vereador, ele quer pavimentar um bairro que é de interesse dele, talvez seja um reduto eleitoral dele, ele tem algum interesse nesse bairro e ele quer que o prefeito faça a pavimentação nesse bairro. Então ele faz uma emenda no projeto. Nós não estamos tratando de lei ainda, não é LOA ainda, não é Lei Orçamentária Anual ainda, é um projeto. Ele faz a emenda nesse projeto para retirar, por exemplo, R$20 mil do setor de transportes, lá na rúbrica transportes, e remaneja para edificações ou para obras e coloca lá que será destinado esse valor para a pavimentação da rua tal. Pronto, ele mexeu no orçamento. O que o vereador fez? Ele mexeu no orçamento. Ele retirou uma rúbrica de uma determinada conta orçamentária e jogou para outra. Isso chama-se emenda parlamentar, ok? Lembrem-se que nós estamos tratando do projeto, ainda não é lei, está em discussão lá no Poder Legislativo. Muito bem, ele fez essa emenda. Depois aprovou o projeto, virou lei, foi lá, o prefeito promulgou, sancionou, publicou, virou lei. É uma LOA, uma Lei Orçamentária Anual. O prefeito, ele está obrigado a atender essa emenda parlamentar? A resposta é talvez. Talvez. Porque nós temos dois tipos de emendas parlamentares. Nós temos as chamadas emendas autorizativas e as chamadas e polêmicas emendas impositivas. As primeiras, as emendas autorizativas. O parlamentar pode fazer várias emendas? Pode. Ele pode fazer quantas emendas forem necessárias, desde que não mexa em verbas carimbadas. Saúde, educação, tem algumas verbas que ele não pode mexer pela Constituição, pela Lei 4.320, ele não pode mexer. Mas naquelas que é permitido, ele pode fazer as emendas à vontade. O prefeito vai atender às suas emendas. Se for emenda autorizativa, o prefeito atende se quiser. O governador atende se quiser. O presidente da República atende se quiser. O nome está dizendo, é uma emenda autorizativa. O prefeito, o chefe do Poder Executivo, ele está autorizado a. Não significa que ele está obrigado. Veja que nós estamos tratando das chamadas emendas autorizativas. Muito bem, essa é uma espécie de emendas. Nós temos
emenda gênero, espécie, autorizativa e impositiva. A segunda espécie, as emendas impositivas, que tem lá um percentual lá em torno de 2,5% a 3% do valor do orçamento. Está na Constituição, né? Esse valor está sendo alterado aí constantemente por emendas constitucionais. Se for uma emenda inserida nesse pequeno percentual, que tem que ter relação com a saúde, e essa emenda for colocada como emenda impositiva, aí, em tese, o prefeito é obrigado a cumprir. Por isso que ela chama impositiva. Essas emendas são emendas de aplicação compulsória, desde que não exista objeções técnicas. Então, por exemplo, o vereador faz uma emenda impositiva determinando um envio de determinado valor para uma Santa Casa, qualquer, um hospital, para comprar um aparelho de raio-x. Ótimo. Está lá no orçamento, emenda impositiva, o prefeito é obrigado. O que ele vai fazer? Publicou, virou lei, ele já comunica à Santa Casa para que ela apresente um plano de trabalho para a compra desse raio-x. Se a Santa Casa se omitir não apresentar o plano de trabalho, não vai ser realizada a emenda impositiva. Ou fez, mas fez um plano de trabalho que não se adequa ao objeto, também não vai ser transferida a emenda. Né? Então nós temos diversos impedimentos técnicos, às vezes, na realização da emenda, que podem impedir a sua concretização da emenda impositiva. Okay? A Constituição fala dessas objeções. Mas, em tese, em regra, elas são de caráter ou de aplicação compulsória, obrigatória. O que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal? O regulamento interno do Congresso, ele disciplinou umas emendas impositivas, dessas chamadas impositivas, onde não precisaria se justificar a aplicação, o destino. Ou seja, fez a emenda, encaminhou a emenda, ela pode ser aplicada no objeto que se desejar. Chamadas popularmente pela imprensa de emendas PIX, né? É um jargão. Aí o que o STF fez? Ele sustou essas emendas PIX justamente pela falta da transparência. Embora ela seja uma emenda impositiva, tem que ter o destinatário, tem que ter o objeto, tem que ter transparência. Isso que o ministro Flávio Dino disse na sua decisão. Olha, eu tenho que ter rastreabilidade. Ele usou esse termo. Ou seja, eu tenho que rastrear esse dinheiro, aonde ele foi aplicado, como ele foi aplicado. Né? Tem que ter transparência. Então, pelas emendas PIX, pelo regulamento da emenda PIX, né, não havia necessidade dessa justificativa. E aí o STF sustou as emendas PIX por enquanto, até que seja regulamentada essa transparência e a rastreabilidade dos valores. Muito bem, eu acho que o STF agiu corretamente, foi uma decisão acertada. Não é possível que, em termos de recursos públicos, se tenha algum tipo de obscuridade, né? O dinheiro tem que ser aplicado e aplicado de forma transparente. Muito bem. Existindo essas duas hipóteses de emenda, o prefeito encaminhou o projeto da LOA. A LOA está lá sendo discutida, né? Os vereadores vão debater à vontade, fazer as emendas de acordo com a sua conveniência. Né? Se isso vai virar lei ou não, isso é uma outra questão depois. Mas uma outra questão que acontece no dia a dia, eu particularmente como advogado, já me deparei com esse tipo de situação. O prefeito, no seu último ano de mandato, ele sai candidato à reeleição e perde a eleição. Aí ele perdeu a eleição, ele, por uma questão pessoal, ele não manda o projeto de LOA para a Câmara, para o próximo prefeito. Né? Ou seja, ele quer prejudicar deliberadamente a próxima administração, ele não encaminha o projeto. E aí, como é que fica? Né? Como que a Câmara ou o presidente da Câmara vai agir nessa situação? A Lei 4.320/64, que é a lei que regulamenta toda a contabilidade pública, ela vai dizer o seguinte, no seu artigo 32, que o presidente da Câmara, caso não receba o projeto dentro do prazo legal, ele deve adotar a lei em vigor, a lei orçamentária anual em vigor, como projeto. Então vamos pegar o exemplo, 2024. Um exemplo, 2024 nós tem uma lei que está em vigor. O prefeito não mandou a lei para 2025. O presidente faz o quê? Ele adota a lei 2024, que está em vigor, como projeto, e coloca em votação da mesma forma que nós falamos agora, com possibilidade de emendas e assim por diante, para que seja votada e discutida de maneira ampla, como acontece normalmente com o projeto, se o prefeito assim o tivesse enviado. Okay? Isso sem prejuízo, logicamente, da responsabilidade do prefeito. Né? O prefeito não enviou o projeto, ele vai ficar responsável, sob o ponto de vista
criminal e civil. Fatalmente vai responder uma ação civil pública por ato de improbidade e até responder criminalmente essa sua omissão. Mas isso é uma outra situação, né? Cabe ao presidente da Câmara adotar a lei em vigor como projeto e colocar em discussão e votação para que o município, no ano subsequente, não fique sem nenhuma lei orçamentária, sem nenhum tipo de autorização de despesas, né? E o que acontece se a Câmara rejeitar, né, a LOA? É uma pergunta que sempre acontece, frequentemente acontece esse caso aí em vários, não vou falar nome de município, mas tem vários municípios no Brasil, municípios grandes, que isso já aconteceu. A Câmara rejeitou a LOA. E daí? Vamos pegar um ano 2024 como exemplo. Rejeitou a LOA 2024. Como que o prefeito, no dia 1º de janeiro, ele vai poder gastar, pagar água, luz, telefone, funcionário e assim por diante? Ele pode até ter o dinheiro, mas ele não tem a autorização. Nós falamos agora há pouco. Autorização igual dotação orçamentária. Ele não tem dotação. Ele tem o dinheiro. De repente, entrou lá o dinheiro do IPTU. De repente, ele tem o recurso financeiro. Mas falta-lhe a autorização. E daí, como é que faz? Como é que o prefeito faz? Ele vai ter que mandar um projeto ou vários projetos para a Câmara pedindo autorização para gastar. Até que haja aí um consenso entre o prefeito e a Câmara e se aprove uma LOA para o ano, né, dando um exemplo, né, 2024 não mandou, para 2025, para que o município não fique sem uma estimativa de receita e uma autorização de despesa. Nesse caso de rejeição, virou o ano, o prefeito, para cada despesa ou para as despesas que ele achar mais importantes, ele vai ter que ir pedindo a autorização paulatinamente para a Câmara Municipal. Muito bem. O projeto foi debatido, várias emendas autorizativas, impositivas e assim por diante, foi encaminhado para o Poder Executivo, o prefeito promulgou, sancionou, publicou, virou lei. Aí nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, para o ano seguinte. Mas aí surge a seguinte situação. Essa disposição na Lei Orçamentária Anual é engessada, é concretada, ou seja, aqueles valores estimados de receita e de despesa, eles devem obrigatoriamente ficar estáticos do dia 1º de janeiro ao dia 31/12? É uma pergunta interessante, porque situações imprevistas acontecem. Se teve uma catástrofe no município, deu um vendaval lá que destruiu metade da cidade, das estradas, setor de iluminação e assim por diante, ou uma pandemia como nós enfrentamos, e daí? E o prefeito precisa priorizar determinados gastos que não tem previsão na LOA. Ou precisa reforçar determinados gastos que estão na LOA, mas estão com valores modestos de autorização. E daí, como é que ele faz? Ele vai ter que mexer no orçamento. E é possível? Sim, é possível sim. O orçamento, ele não é uma peça estática. Quando eu falo orçamento, falo das 3 leis. LOA, PPA e LDO. Então, nas 3 leis, é possível, durante a sua execução, que o prefeito encaminhe projetos de lei, sempre assim, sempre por lei, projetos de lei, alterando, remanejando daqui para lá, ou fazendo algum ajuste que seja necessário. Essas alterações na Lei Orçamentária Anual, com relação às aplicações, ou com relação às autorizações, ou às dotações orçamentárias, são chamados de créditos adicionais. O nome técnico é esse. Créditos adicionais. Eles têm previsão no artigo 41 da Lei 4.320/64. Então, os créditos adicionais se dividem em 3. Créditos suplementares, especiais e extraordinários. Quando nós falarmos de créditos adicionais, nós estamos falando de alteração lá nas rúbricas orçamentárias, nas dotações, tirar de uma, colocar em outra, criar uma inexistente e assim por diante. A primeira espécie de crédito é os chamados créditos suplementares, que são aqueles créditos destinados ao reforço de dotação. Então, por exemplo, durante a execução do orçamento faltou dotação igual autorização, faltou dotação para a saúde, mas está sobrando no transporte. O que o prefeito pode fazer? Tirar a dotação do transporte e remanejar para a saúde. Isso ele vai fazer através de um crédito chamado crédito especial na modalidade suplementar. Crédito adicional, especial não, adicional, que é gênero, na
espécie suplementar. É destinado ao reforço de dotação existente. Então, retira-se de uma dotação e passa-se para outra. O crédito especial, ele é destinado a abrir dotação em uma rúbrica que não existe. Então, vamos admitir o seguinte, lá nas dotações orçamentárias não tem a previsão de comprar vacina. E houve aí uma pandemia, como nós passamos. E aí é necessário se criar lá uma rúbrica, uma dotação orçamentária para a vacina. Ele vai criar através do crédito especial, retirando a dotação de uma outra rúbrica. Retira lá da rúbrica de obras, por exemplo, tira lá um valor e repassa para a rúbrica vacinas. Ele faz isso através do crédito especial. E o crédito extraordinário é aquele destinado a atender despesas em caráter emergencial, em caso de guerra, comoção intestina interna, né, ou calamidade pública. São 3 hipóteses do crédito extraordinário. E da mesma forma, se o crédito inexistir, ele vai criar, ou se já existir, ele faz somente a transposição de uma rúbrica para outra. Mas desde que esteja em um desses 3 casos. Guerra, comoção interna ou calamidade pública. A calamidade tem que ser uma calamidade declarada, reconhecida pelo próprio município e também pelo governo do Estado de São Paulo. Existe uma legislação a respeito do reconhecimento da calamidade pública. Mas como que se dão, ou como se dá a abertura desses créditos adicionais? Eles sempre serão criados ou autorizados através de lei. Tem que ter uma lei específica para se autorizar a alteração no orçamento público. Então, o crédito adicional, ele tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei para o crédito suplementar, o especial e o extraordinário. Como que se faz isso? O prefeito encaminha uma lei para a Câmara pedindo a abertura do crédito. A Câmara autorizou a abertura, aí ele ele realiza o crédito através de decreto. Ele vai mexer no orçamento através de decreto, mas ele tem a lei anterior autorizando essa alteração. E aí nós temos uma questão bem interessante. Quando ele encaminha o projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual, para a Câmara Municipal, ele pode colocar embaixo lá na LOA a autorização para a abertura de créditos suplementares. São só esses, você que está prestando concurso aí, 3 espécies de crédito. Suplementar, especial e extraordinário. Só o suplementar que pode estar na LOA. Os outros 2 têm que ter lei específica. Ele pode colocar embaixo na LOA, fica autorizado o executivo a remanejar X% através dos créditos suplementares. Normalmente não existe um patamar legal. A legislação não regula essa matéria, mas normalmente fica em torno de 15%. Okay? Ele passa a ter a autorização por decreto de alterar lá as rúbricas orçamentárias, as dotações orçamentárias, até 15% do total do crédito. Ele não precisa da Câmara. Precisa de mais de 15%. O que ele faz? Lei. Ele manda a lei para a Câmara pedindo autorização para abrir o crédito, além do percentual que está autorizado na LOA. Precisa abrir um crédito especial. Lei. Não pode estar na LOA. Precisa abrir um crédito extraordinário. Lei específica. Não pode estar na LOA. Só o crédito suplementar que vai estar previsto na LOA. E aí tem um caso interessante, uma dicção interessante, no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a Lei Orçamentária Anual, a LOA, não conterá dispositivo estranho à previsão de receitas e à fixação de despesas, ok? Estimativa de receita, autorização de despesa, dotação orçamentária. Não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares, olha só, o texto constitucional permite que na LOA vá a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, ou o ARO, né? ARO, antecipação de receita orçamentária. Mas são os empréstimos públicos. Então, na LOA, você que está prestando concurso, na LOA não pode ter dispositivo estranho à estimativa de receita e à autorização de despesa, salvo 2 hipóteses: a abertura de crédito adicional na modalidade suplementar ou a autorização para o empréstimo público, ou ARO, né? Que é a antecipação de receita orçamentária. Eu posso colocar na LOA autorização para a abertura de um crédito especial? Não, tem que mandar lei própria. Você como prefeito pode até fazer isso, mas tem que mandar lei própria. Um crédito extraordinário, lei própria. Crédito suplementar, pode colocar na LOA. Ultrapassou o limite previsto
na lei orçamentária, na LOA. O que eu faço? Lei para a Câmara. Aí vou precisar de lei para que a Câmara me autorize a gastar um pouco mais do que aquilo que estava previsto originariamente. Muito bem. Essa é talvez a principal das 3 leis, que é a lei orçamentária anual, né? É a lei que mais tem aí dispositivos e que mais facilita a administração pública. Mas depois nós temos a LDO, que é a segunda lei orçamentária, né? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela está prevista no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, o que nós vamos ter na LDO? As prioridades para o próximo governo, né? É uma lei que ela vai elaborar para o próximo exercício as prioridades. Então, quando o prefeito do próximo exercício for elaborar a sua LOA, ele vai ter que olhar a LDO. Quais são as prioridades estabelecidas na LDO? Na LOA, nós vamos ter a estimativa de receita e autorização de despesa para o próximo exercício. Na LDO, são as prioridades. Olha, o bairro tal está desamparado com relação à pavimentação, com relação a uma série de coisas. Vamos priorizar o investimento no bairro A. Olha, nós vamos precisar investir mais no social. Nós estamos com muitos moradores de rua. Vamos precisar ter uma atenção especial com um investimento mais aprofundado no social. Está lá na LDO. Quando o prefeito for elaborar a sua LOA no ano seguinte, para o outro ano, ele vai ter que seguir as diretrizes na lei, que estão previstos na lei de diretrizes orçamentárias. E tem um outro ponto da LDO muito, muito, muito importante para todos nós, principalmente para você que está aí estudando para concurso. A LDO, ela vai exigir que a Constituição, vai exigir que toda alteração na legislação tributária tenha previsão na LDO. Está lá no parágrafo 2º do artigo 165. Toda alteração na legislação tributária tem que ter previsão na LDO. Então vamos pegar um exemplo concreto que já aconteceu no nosso escritório, já nos deparamos com isso várias vezes. O prefeito resolve criar uma taxa. Ele manda lá um projeto de lei para a Câmara, tal, criando a taxa de coleta de lixo domiciliar, por exemplo, né? Mandou lá o projeto de lei para a Câmara. Ótimo. Aprovou bonitinho, tal, certinho, voltou para o prefeito, promulgou, sancionou, publicou, pronto, virou lei, integrou o Código Municipal, o Código Tributário Municipal. E daí? Essa taxa pode ser cobrada? Depende. Pela dicção do parágrafo 2º do 165, eu tenho que ir lá na LDO ver se tinha autorização para mexer na legislação tributária. Ah, não tem autorização na LDO. Essa alteração é inconstitucional. Essa taxa é inconstitucional por falta de previsão na lei de diretriz orçamentária. E tem muitos casos em que a legislação foi alterada e não tem previsão na LDO. Eu diria sem medo de errar para vocês que tem muitos casos, mas muitos, criando tributo, majorando tributo, modificando tributo e assim por diante, alterando base de cálculo e assim por diante, sem previsão na LDO. Esses tributos ou essas alterações são inconstitucionais? São, pela falta de previsão na LDO. Agora, quantos por cento dos contribuintes vão reclamar? Muito poucos. Infelizmente, nós ainda somos muito modestos na busca dos nossos direitos constitucionais com relação à tributação, né? O Estado deita e rola, de uma maneira bem geral, ele faz assim uma lambança, na verdade, no sistema tributário geral nacional, de uma maneira muito ampla, obviamente, né? A gente vê cada coisa grotesca por aí, que acontece e muitos poucos contribuintes reclamam. Essa questão mesmo, não tem autorização na LDO para alterar a legislação tributária e alterou, essa legislação vai ser reconhecida ou deve ser reconhecida como inconstitucional. Muito bem, a terceira lei que integra o orçamento municipal, que é o Plano Plurianual, né? É uma lei muito importante, porque vejam bem a seguinte situação. Eu, prefeito, vou começar a realizar uma obra, construir uma escola, por exemplo, e essa escola ela tem aí um prazo de conclusão de 3 anos. Como que eu faço? Se a LOA ela tem validade de 1 ano, a LOA vai me autorizar a despesa do dia 1º de janeiro ao dia 31/12. Mas e daí? Como que eu vou fazer se a obra passa de um exercício para o outro?
Aí entra o plano plurianual, que ele vai ter validade de até 4 anos e vai, nesse plano, o nome está dizendo, é um plano, ele vai planejar os investimentos públicos para um prazo longo, prazo médio, médio ou longo, de até 4 anos. A construção de uma escola, a pavimentação de uma rua, de um bairro, todo investimento, não é só obra. Estou dando o exemplo das obras públicas, mas é todo investimento público que ultrapasse um exercício financeiro, obrigatoriamente vai ter que ter previsão no plano plurianual. É essa a sua missão, é esse o seu norte, né? Fixar ou estabelecer as metas para um prazo médio aí de até 4 anos. E aí nós observamos o seguinte, das 3 leis, nós temos 3 leis orçamentárias, né? O PPA, LDO e a LOA, e nós temos uma lei, que é a Lei de Diretrizes, que faz um link entre as duas, entre o PPA e a LOA. O liame entre o PPA e a LOA é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, as 3 leis trabalham conjuntamente. Elas são uníssonas. Elas têm que trabalhar de maneira conjunta. Muito bem. Feito essa análise das 3 leis que regulam o orçamento, nós temos também, logicamente, o controle com relação a essa execução orçamentária. Será que o prefeito está cumprindo, não está cumprindo, né? As determinações previstas no orçamento público? Existe o chamado controle da execução orçamentária. E o artigo 70 e seguintes da Constituição Federal vai regulamentar essa questão. E nós temos 2 tipos de controle. Nós vamos ter o controle interno e o controle externo. O controle interno da execução orçamentária, ele é feito pelo próprio ente. Ou seja, o próprio município vai ter a sua controladoria interna. Na órbita nacional, nós vamos ter a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Os estados, eles têm a sua CGS, Controladoria Geral do Estado. O município, idem. O município tem que ter a sua controladoria ou seu departamento de controladoria. Esse departamento que vai acompanhar, vai fiscalizar a execução orçamentária. E se o departamento ou a controladoria, num sentido bem mais amplo, identifica que não está sendo cumprido, não está sendo atendida a lei orçamentária anual, PPA ou LDO, imediatamente a obrigação da controladoria é comunicar o Tribunal de Contas e até, dependendo da gravidade, até comunicar o Ministério Público, né, os demais órgãos aí, para as providências cabíveis. Então, o controle interno a cargo de cada ente. E quando nós falamos de cada ente, nós estamos falando aqui da administração direta e também da administração indireta. Eu tenho uma fundação municipal, ela tem que ter o controle dela, que vai se reportar ao controle da prefeitura, do município. Tem uma autarquia, idem. Do Poder Legislativo, idem. A Câmara Municipal tem que ter o seu controle interno, ou o seu controlador interno. Muitas vezes a Câmara é pequenininha, o município é pequeno, então não sustenta um departamento, mas tem que ter um servidor encarregado do seu controlador interno. Muito bem. E com relação ao controle externo, né? O que vai nos dizer aqui a Constituição Federal? Que o controle externo, ele é competência do Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo é que vai exercer o controle externo da execução orçamentária. É ele quem vai julgar se o prefeito, se ele aplicou devidamente, de acordo com a LOA, com o PPA, com a LDO, as verbas públicas. Cabe ao Tribunal de Contas, está lá no artigo 71 da Constituição, né? Onde nós vamos ter o seguinte, que cabe o controle externo a cargo do Congresso Nacional, entenda-se o Poder Legislativo. Será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. Então, para as contas do Poder Executivo, o Tribunal de Contas vai emitir um parecer prévio. Ele é um auxiliar do Poder Legislativo. Ele não julga as contas do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Ele vai emitir um parecer prévio. Está no artigo 71. E esse parecer prévio vai ser encaminhado ao Legislativo para julgamento. Só que, aí nós temos o inciso primeiro. O caput do 71 remete para o inciso.
Então, com relação, o que diz o inciso? Com relação aos demais ordenadores de despesa, quem julga é o Tribunal de Contas, definitivamente. Então, fechando para você entender esse raciocínio. As contas do chefe do Poder Executivo, prefeito, por exemplo, o Tribunal de Contas emite um parecer prévio, vem para a Câmara julgar definitivamente. Nas próximas aulas nós vamos analisar esse julgamento. Os demais ordenadores, é o próprio Tribunal de Contas quem julga. É a dicção no inciso 1º do artigo 71 da Constituição. Ou seja, um presidente de Câmara, por exemplo, quem vai julgar as contas dele? O Tribunal de Contas sozinho. Um presidente de autarquia, quem vai julgar? O Tribunal de Contas. O presidente da fundação, o Tribunal de Contas. E assim por diante. Do prefeito, a Câmara. O Tribunal de Contas vai emitir o parecer técnico e esse parecer desce para ser julgado pela Câmara Municipal. Os demais administradores e todos os administradores, eles têm suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Uma questão bem interessante para você que está prestando concurso é o inciso 3º do 71, que fala que compete ao Tribunal de Contas o registro de toda contratação de pessoal efetivo. Ou seja, todo concurso público tem que ter o registro do Tribunal de Contas. Se o tribunal não homologar o concurso por alguma razão, não pode dar posse. Está lá no 71.3 da Constituição. Você que está prestando, você que prestou concurso, eu aconselho a acompanhar perante o Tribunal de Contas, do município, do Estado, da União, o julgamento do seu concurso público. Dessa forma de contratação pública, ver se já está ou não homologado e se não está ainda, você pode se habilitar. Você é interessado, você prestou concurso, você pode se habilitar perante o Tribunal de Contas e fazer o acompanhamento desse julgamento, inclusive protestando por provas e assim por diante, né? Então, o Tribunal de Contas ele vai exercer o papel de auxiliar técnico do Poder Legislativo, que é o poder que vai julgar efetivamente as contas do prefeito, né, que ele encaminhou com relação à sua execução orçamentária. Muito bem, a prestação de contas ela é encaminhada ao Tribunal, emite parecer técnico e vem para a Câmara. Esse julgamento de contas, essas contas, elas são chamadas de contas de governo. Contas de governo porque elas são análise da execução orçamentária do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Essas são as contas de governo que o prefeito presta, que o governador presta e que o presidente da República presta. Ao par dessas contas de governo, nós temos as chamadas contas de gestão. As contas de gestão estão no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, que se refere a todos os outros ordenadores de despesa que não sejam os mandatários do município, no caso o prefeito. Então, o presidente da Câmara, o presidente da autarquia e assim por diante, eles prestam as contas chamadas de contas de gestão. O prefeito ele pode também ter, além da conta de governo, a conta de gestão? Sim. Toda vez que o Tribunal de Contas, ele, de alguma maneira, entender que é necessário retirar das contas de governo determinada análise, determinada contratação, vamos pegar uma licitação como exemplo, pegar uma licitação porque há indícios que houve dano ao erário. Né? Isso acontece com regularidade. Ele extrai das contas de governo essa licitação, monta um processo apartado, e o nome técnico é esse mesmo, processo apartado, e esse processo vai ser julgado sob o olhar do Tribunal de Contas referente à ocorrência ou não do dano. A esse julgamento nós chamamos, com relação às contas do chefe do Executivo, de contas de gestão. A conta de governo é a conta geral que ele presta. A conta de gestão se refere aos atos apartados ou separados da administração daquele exercício. Muito bem. E qual que é o efeito, eventualmente, da aprovação ou da rejeição das contas do prefeito? Aí nós temos uma situação muito interessante. Muita gente acha, o prefeito, depois que julgou, que aprovou as contas dele, ele não vai responder por nenhum tipo de crime, Não é nada disso. O julgamento das contas municipais, ele vem para a Câmara, o Tribunal de Contas, ele vai emitir o parecer técnico. Esse parecer técnico, ele é encaminhado para a Câmara para o seu julgamento. Mas e daí? Qual o efeito do julgamento? Simplesmente no campo político-administrativo. Ou seja,
a consequência da eventual rejeição de contas é a inelegibilidade. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Vamos falar, inclusive, se a simples rejeição atrai inelegibilidade. Não. Essa rejeição ela é qualificada, ela tem que ter alguns requisitos. Mas a rejeição de contas, ela pode, eventualmente, atrair a inelegibilidade. Ou, se as contas foram aprovadas, mantém-se a elegibilidade do prefeito ou do agente político, né? Então, o julgamento das contas, no sentido constitucional da palavra, ele guarda relação com o direito político da pessoa. Ou seja, ele vai continuar elegível ou não vai mais continuar elegível. É esse o efeito do julgamento das contas. Então, se ele cometeu crime, vai responder criminalmente, conta aprovada ou não. Cometeu improbidade administrativa, ele vai responder por ato de improbidade, aprovando ou não aprovando as contas. Isso não tem relação direta com outros ilícitos. Muita gente confunde isso. Eu vejo isso no escritório lá. O prefeito tal, ele teve a conta aprovada, então ele não vai responder mais nada, ele está livre de qualquer tipo de responsabilidade. É um ledo engano. Porque se ele cometeu crime, se ele cometeu improbidade administrativa, ele vai sim responder perante as autoridades competentes. Ele continua, conta aprovada, elegível, né? Conta rejeitada, ele pode ficar inelegível. Pode, porque tem condições que nós vamos ver na próxima aula. Muito bem, e agora nós vamos direto para o nosso quiz. Primeira questão. Sobre o plano plurianual, é certo afirmar: letra A, será criado por lei de iniciativa do Poder Legislativo? Letra B, o município deve seguir o PPA do Estado? Letra C, só a União pode editar o PPA? Letra D, o município tem competência para editar o PPA mediante lei de iniciativa do Executivo? Qual será a resposta correta? Isso, a letra D. A letra A, ela é incorreta. Por quê? Será criada por lei de iniciativa do Legislativo? Não, nós falamos. O artigo 165, caput da Constituição. A iniciativa das leis orçamentárias, sempre será do Poder Executivo. A letra B. O município deve agir segundo o PPA do Estado? Não. O plano plurianual do Estado se refere ao governador. Dita normas para o governador, estima a receita e autoriza despesas no âmbito do governador, não do município. Letra C. Só a União pode editar o PPA? Não. A União também edita o seu PPA, claro, como o Estado edita o seu. E o município edita o seu na sua órbita de competência. E a letra D, que é a correta, o município tem competência para editar o PPA mediante lei de iniciativa do Poder Executivo. Sim, está lá no caput do artigo 165 da Constituição Federal. Vamos para a próxima. A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição. Letra A proibição para abertura de crédito suplementar. Letra B, a autorização para concessão de serviços públicos. Letra C, a autorização para a realização de obras públicas. E letra D, a autorização para abertura de créditos especiais. Qual será a resposta correta? Exatamente a letra A, a autorização para abertura de créditos suplementares. A letra B está equivocada, porque a autorização para concessão de serviços públicos não pode estar na LOA. Ela, logicamente, vai estar numa lei específica, uma lei ordinária específica para a matéria, mas não na lei orçamentária anual. A letra C também está errada. A autorização para a realização de obras públicas. Da mesma forma, nós vimos que a LOA não pode ter dispositivo estranho à estimativa de receita e autorização de despesa, exceção a duas hipóteses. Primeira, a abertura de créditos suplementares. Segunda, a realização de AROS, que é a antecipação de receita orçamentária ou empréstimo público. Fora essas duas hipóteses, a LOA não pode ter nenhum outro tipo de dispositivo estranho. E a letra D também está equivocada, a autorização para abertura de créditos especiais. Não. O crédito especial, ele pode ser aberto
através de uma lei? Claro que pode, mas uma lei específica para isso. Ele não pode, ou a autorização não pode estar prevista na LOA. Somente os créditos suplementares que podem ter previsão na LOA. Próxima. O controle interno da execução orçamentária compete, letra A, ao Tribunal de Contas, letra B, ao próprio ente que se autofiscaliza, letra C, ao Ministério Público e letra D, ao Poder Judiciário. Qual será a questão correta? A letra B. A letra A, ela está equivocada, porque o Tribunal de Contas ele vai auxiliar o Poder Legislativo no julgamento das contas. Ou seja, o Tribunal de Contas ele é um auxiliar do controle externo, não do controle interno. A letra C, ao Ministério Público? Também não. O Ministério Público ele é o fiscal da lei, é o custos legis, mas ele não interfere nessa questão de execução. Ao Poder Judiciário? Da mesma forma. O Poder Judiciário, caso provocado, ele vai analisar a regularidade, vai analisar a licitude dos créditos, da abertura dos créditos, da execução orçamentária como um todo, mas não vai interferir diretamente no controle. A letra correta é a letra B, ao próprio ente que se autofiscaliza. Todos os entes que administram recursos públicos, na administração direta e indireta, tem que ter a sua controladoria ou seu controle interno. Muito bem, hoje nós abordamos as 3 leis orçamentárias do município. O PPA, a LDO e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Lembrando, a LOA vai estimar receitas e autorizar despesas para um exercício. A LDO vai fixar as diretrizes para o ano subsequente, ou seja, as metas de investimento, as metas de aplicação dos recursos públicos. Então, eventualmente, a aplicação em determinado bairro, em determinado setor, é disciplinado pela LDO, que ela tem validade de 1 ano, ela é feita sempre para o ano seguinte. Ela vai orientar a elaboração da LOA do ano subsequente. E a terceira lei é o Plano Plurianual. O PPA ele vai disciplinar ou autorizar as despesas que ultrapassam um exercício financeiro. Então, por exemplo, eu tenho uma obra pública que vai demorar 4 anos ou 3 anos. Essa obra necessariamente ela tem que ter previsão no plano plurianual. Lembrando só um detalhe para você aí que está prestando concurso público especificamente. A LDO ela tem que ter a autorização para alteração na legislação tributária. Então, toda criação de tributo, alteração da base de cálculo, da alíquota, toda modificação do sujeito passivo, da responsabilidade tributária e assim por diante, tem que ter a autorização na lei de diretrizes orçamentárias. O prefeito fez uma alteração com relação à base de cálculo do IPTU e não tinha autorização na LDO. Essa autorização ela pode ser declarada inconstitucional e, consequentemente, ela é ineficaz. Porque tudo que ofende à Constituição já nasce morto, ou seja, não gera efeitos. Então, se essa alteração na legislação tributária ela não teve a previsão na LDO, ela pode ser considerada nula. E aí nós temos uma questão muito interessante, né, que também já aconteceu e acontece. Coloca-se lá disposições genéricas na LDO. Por exemplo, fica o prefeito autorizado a realizar a alteração na legislação tributária. Não é assim que é o espírito da Constituição. Ela não quer algo genérico. Se fosse simplesmente, para repetir na LDO, a dicção do texto constitucional não precisava. Tem que ter pormenorizado. Olha, no ano seguinte o município fica autorizado a alterar a base de cálculo do IPTU. Perfeito. Olha, o município fica autorizado a criar novas taxas. Olha, o município fica autorizado a criar uma contribuição. Assim por diante. Tem que ter uma dicção específica, indicando especificamente o que vai ser feito. Muito cuidado, porque está cheio de alteração na legislação tributária por aí que não tinha previsão na LDO. Muito bem, pessoal. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a questão do julgamento das contas efetivamente. Muito obrigado a você e até a próxima.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.